Vou te contar um caso de um americano chamado Dixie Yaeterian. Esse Dixie, ele era um sensitivo, né? E, de repente, ele estava num programa de rádio americano, um programa que inclusive chamava Meditações, e ligou um rapaz lá, né? Falando, olha, meu nome é Tom, meu pai está desaparecido, estou desesperado, quero encontrar meu pai, tal, tal, tal. Encontrou seu pai, tudo bem, você traz algum objeto dele, que eu vou fazer a chamada psicometria. Já ouviu falar de psicometria? Psicometria? É leitura energética. Tá. Então, ele falou, vou fazer a psicometria do objeto para tentar saber onde é que está o teu pai. No final do programa da rádio, esse Tom aparece já. Ele tá lá na rádio. Ele falou, lembra do Tom? Acabei de falar com você. Pois é, eu tô aqui, tá aqui um anel do meu pai e, se não me engano, era uma camisa. Posso estar falando besteira, mas o anel eu tenho certeza. Ele leva um objeto Dois objetos. que era do pai dele. Do pai. E o Dixie fala, olha, eu vou levar um tempo, tá? Mas eu vou fazer o sensoriamento aqui, eu vou descobrir onde que ele tá. E olha só que, veja, pela energia dos objetos. Esse sensitivo, ele pegando o anel ali, aquele outro objeto, se não me engano, era uma camisa dele, ele vai aprofundando e de repente ele começa a enxergar esse garoto Tom discutindo com o pai dele e de repente, quando o pai estava de costas, ele pega um rifle e atira na cabeça do próprio pai. E aí o pai cai lá ensanguentado, ele pega um pano, enrola o pai, o corpo dele joga numa caminhonete e vai andando até o começo de uma colina. O cara viu tudo isso? Ele estava vendo tudo isso aí. E viu ele levando o pai até o início de uma colina onde ele cavou um lugar para enterrar o pai. Nisso some a imagem do pai e ele começa a ver a imagem, o que aconteceu de acordo com o corpo do próprio pai dele. Então ele sente literalmente a bala atravessando a cabeça e aí ele sente o corpo do pai sendo enrolado no cobertor e tal, mas qual que era a grande coisa que ele não tinha visto com o rapaz? O ódio era um ódio acumulado pela infância, pelos maltratos, por uma série de questões que foram se acumulando na vida dele. Só que quando ele chegou com o corpo para se enterrar, antes de enterrar o pai, ele castrou o pai. Gente. Cortou, ele viu. Possivelmente sofreu abuso, será? Não, isso ele não fala, mas ele castrou o pai. Além disso, ele fez uma cruz de madeira, deu na estaca no peito dele, do pai, e urinou em cima. Que ódio era esse? E para fechar, ele pegou um pano verde e estrangulou, como se ele estivesse vivo, mas estava morto, era um corpo. Mas ele ficou estrangulando como se quisesse matar de novo, entendeu? E aí fez isso e enterrou o corpo. Só que o médium, o parapsíquico, ele viu tudo e ele falou para a polícia, ó, tá no lugar tal, aconteceu isso, isso, isso. Resumo da história, acharam o corpo castrado, com o negócio lá, a cruz de madeira, tudo que ele descreveu foi exatamente como acharam. E depois que acharam o corpo, o jovem falou, não, realmente, eu confesso, eu que fiz, eu queria fazer isso para despistar. E veja, um anel e um outro objeto deram toda a informação que a polícia foi atrás e conseguiu descobrir. Gente, mas isso, olha, é incrível, mas isso é meio perigoso. Polícia, como você sabe disso? Porque a polícia teria que acreditar muito. Não, mas ele era uma pessoa que já ia na rádio, ele sabia que era... Tá. Faz tempo tava isso? Se não me engano, foi na década de 70, se não me engano. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente está falando dos anos 70, mas atualmente tem casos de videntes que entram em casos policiais, assim, criminais, falam, tá Sim, em tal, mudou tal. muito. Antigamente... E aí os policiais, como você sabe disso? Tá preso. Sim. Sabe assim? Hoje caiu em discreto, mas antigamente tinha muitos médiuns sensitivos ou parapsíquicos que participavam de investigações criminais. Tem o do Chico Xavier, assim, né? Que foi um cara, aí é uma questão espírita, né? Mas teve também, foi levado ao tribunal. No caso do Chico Xavier, se não me engano, eram dois amigos, isso foi mostrado no filme dele, né? Tem a Cristiane Torlone, o Tony Ramos, tudo. Eram dois amigos que um deles pega a arma do pai para mostrar e atira no outro amigo e mata esse cara, um amigo mata o outro. E aí esse cara vai ser julgado, o que atirou vai ser julgado. E aí, em uma das cartas do Chico Xavier, o Chico Xavier incorpora o amigo morto
né? Não sei se a palavra certa é incorporar, mas ele psicografa uma carta do amigo morto, o Chico Xavier psicografa essa carta, e o amigo morto fala na carta, olha, realmente foi sem querer. Ele atirou, ele estava me mostrando a arma. Sim, ele foi inocentado. E aí ele foi inocentado Sim. por uma carta psicografada. Se eu não me engano, foi nos anos 70 também. Então, quer dizer, antigamente as questões espirituais tinham muito mais crédito dentro das questões policiais e criminais. Tanto que até hoje tem grandes, sei lá, instituições. Eu já ouvi falar, pode ser, enfim, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi falar que grandes instituições, políticos, contratam médiums para ter essa... Mas tudo no sigilo, na surdina, sabe? Tudo na surdina. Porque hoje em dia, né... enfim. Mas pra você ter uma ideia, tem um caso também, é muito interessante, já que você está nessa área de investigação criminal agora que eu estou sabendo aí, né? Tem um caso também que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, se não me engano, em 1956, de um sensitivo chamado Nelson Palmer. O que aconteceu com ele? Tinha uma jovem de 18 anos que estava desaparecida e ele fazia psicometria. Então levaram as roupas dela. Ele pegou a roupa, entrou em estado de transe para poder fazer essa leitura, que vem essas imagens, vem tudo. E aí ele falou para a mãe assim, olha, lamento informar, sua filha, ela foi assassinada e ela está numa espécie de bueiro. Mas a gente fica tranquilo que a gente vai achar. A mãe chorou, foi aquele desespero familiar, né? Aí esse Nelson, ele fez uma equipe de resgate. E ele falou, olha, nós vamos andar para cá. Sabe aquelas coisas assim? Nós vamos andar para cá. Para essa direção. Bússola, né? Vamos aqui, vamos ali. Me segue. E foram seguindo ele. E depois de mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade, ele falou, não, agora vamos virar para cá. Ele foi direcionando. Estavam de carro, né? Tudo de carro, claro. E foram direcionando até que eles chegaram numa montanha lá, que ele viu a imagem dela nua com um tiro de 22. Falou, ela tá por aqui, e descreveu que ela estava nua, com um tiro na cabeça de 22, tal. Aí sei que, de repente, num riacho lá, acham o corpo dela. Meu Deus. Exatamente como ele descreveu. Nua, com um tiro de calibre 22. Tiro na cabeça? Tiro na cabeça. E aí, nisso, o que acontece? O pessoal leva o corpo dela, e aí na investigação, ele via que era alguém muito próximo, e descobrem que o vizinho... Quando foram investigar o vizinho já de cara, quando ele falou que era alguém próximo, e descreveu até o carro da pessoa e tal, foram no vizinho. Chegaram lá, os policiais pegam esse vizinho e se desfazem de um objeto. E... Foram ver, era uma arma calibre 22. E aí eu sei que apertam ele e ele confessa que tinha sido ele que levou a garota e tal. Foi a júri e tal, foi condenado. Só que aí depois que acabou o júri, e depois acho que de alguns anos, esse sensitivo, né, esse parapsíquico, ele confessou o seguinte, falou, olha, e eu não quis falar, aquele depoimento no tribunal também, né? Porque pensa Foi alguém... chamado, claro. Pensa alguém que saiu do nada, encontra o corpo da mulher. Hoje em dia não tem mais isso. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não quis revelar para a família por respeito, mas é o seguinte, essa jovem, ele era amante desse cara, e ela estava grávida, e por isso que ele resolveu dar um fim nela. Entendeu? Então, tem casos assim que, veja, você pode... Ele vê tudo. Você pode ver tudo. E esses fenômenos parapsíquicos, quer dizer, extrasensoriais, paranormais, é o que a gente fala. Eles não são nem positivos nem negativos. Eles são neutros. Você pode usar isso para o bem, para resgatar pessoas, para fazer o bem para os outros indivíduos, como você pode usar para espionar, para fazer coisa ilegal, você pode tentar vampirizar os outros, você pode fazer coisas muito negativas. Então, é a bússola da moralidade que vai dizer se vai valer a pena ou não. Agora, na época da espionagem foi usado isso, na época de guerra, tem gente que é... Tem até uma série da Netflix chamada Por Trás dos Seus Olhos. Já viu essa série? Não. Por trás dos seus olhos? Por trás dos seus olhos. Quem não tá vendo, dá uma olhada, vale muito a pena, porque é uma mulher que ela é ficcionada num homem, assim, uma paixão doentia. E ela saía do corpo para espionar o cara. Mas, gente... Daniel, eu já dei aula para pessoas que depois confessaram, olha, eu tô aqui para aprender a sair do corpo porque eu quero espionar o meu marido. Você jura? Tem pessoas que têm esse tipo de ideia. Que vão ter aula com você... Para sair do corpo. Ela confessa em determinado momento que ela queria
a ideia não era sair para evoluir, para encontrar seres magníficos, para comprovar a vida após a morte. Ela queria só saber o que o fulano estava fazendo, onde que ele estava fazendo, para perseguir a pessoa. Imagina que eu vou aprender a sair do corpo para ir atrás de macho. Vai fazer o que você quiser, mas coitado. Mas é a natureza humana. É a natureza humana. Eu falo isso, um dia me apaixono perdidamente por um boy. Tô lá, Alexandre, eu preciso sair porque eu vi ele ali na rua tal. Gente do céu, Alexandre, pelo amor de Deus. E sabe o que eu ia te perguntar? A gente vê aí, né? A gente falou de um caso dos anos 70, outro de 56 agora. É um pouco lá para trás, mas a gente sabe que até hoje existe isso. Tem gente contratando médiuns e espíritas e para tentar solucionar crime. Porque tem uma hora que o crime não avança, as pessoas não estão descobrindo. Por exemplo, até hoje, por exemplo, veio um pai de santo aqui, o Bruxo Malagueta. Ele falou que ele recebeu uma carta psicografada da Elisa Samúdio. Até hoje, ninguém sabe onde está o corpo da Elisa Samúdio. Sim. Então, que a história do cachorro foi para driblar. Foi para driblar, não foi? Um episódio assim que deram um pedaço pro cachorro, enfim. Mas mesmo que não tem cabimento cachorros comerem tudo de um corpo a ponto de o corpo sumir, ou se ele foi jogado num mar ou num rio, ou se ele foi carbonizado, enfim. Até hoje não se tem, a polícia não descobriu, ninguém descobriu, ou descobriu e não, sei lá, porque não veio a público, mas pelo popularesco, né, as pessoas não sabem onde está o corpo, onde foi encontrado, não foi encontrado o corpo da Elisa Samúdio. Então, é uma coisa que, quando ele falou que ele recebeu uma carta psicografada, vieram vários comentários na live, depois falando assim, mas espera aí, então, se você recebeu uma carta dela, por que ela não falou onde ela estava? Faz certo sentido. Ele depois veio em defesa dele mesmo, né? Gravou uns stories, se eu não me engano. Ele falou, olha, aqui, na verdade, isso não importa muito. Ela só precisava passar uma mensagem para a mãe dela de que ela está bem, falava para cuidar de uma criança, possivelmente era o filho. Isso é da fé dele, tá, gente? Eu só tô replicando o que ele contou. Mas a nossa mente humana, que quer tudo as respostas... Me passou na cabeça, é verdade, né? Será que se a gente não pegar um espírita, um médium poderoso, uma pessoa que sai do corpo, como é o nome dessa pessoa? Como é o nome da prática de pegar o objeto? Isso é uma psicometria. Uma pessoa que faz psicometria. Tem alguém no Brasil que você conheça que faça? Desse jeito profissional, não. Eu tenho uma pessoa que a Vandinha Lopes, ela já veio aqui. Ah, sim, a Vandinha. Ela faz isso. Ela pega o objeto, tanto que ela pegou esse espelho meu aqui atrás, ela deu a ficha inteira de quem era a dona desse espelho. Posso confirmar que é real? Não posso, porque eu não sei de onde veio esse espelho. Tanto que eu tenho até vontade de fazer isso um dia, Vandinha, vamos armar isso aí. Colocar uma mesa com objetos aqui, com histórias que eu sei qual é a história, que a pessoa, por exemplo, pegar um objeto seu, me dá um objeto da sua família, de um bisavô seu que faleceu, você vai me contar a história só pra mim. Eu vou colocar, escrever ela ali e vamos colocar aqui sem a Vandinha ver. E falar, toca nesse objeto. Imagina ela certa. A gente tem aí um novo ramo. Sim. Né, começando. Mas nesse caso da Elisa Samúdio, eu pensei nisso. É só a espiritualidade, para quem acredita, que teria uma resposta para falar onde está o corpo. Né? Tem muitos. A Madeleine McCann, que para mim é o que me faz tremer na cadeira. Cara, ninguém sabe o que aconteceu com essa menina. Teve um cara agora que confessou, que matou, que não sei o quê. Mas, cara, ninguém sabe. Então, assim, nesse caso, será que a espiritualidade não teria capacidade de ajudar? Porque veja, a experiência fora do corpo ela é real. Então, quando você pode sair do corpo, uma das utilidades é essa, encontrar pessoas desaparecidas. Nossa, isso dá um puta filme, hein? Dá muito. Não dá um filme, uma série. Sim, e tem casos assim, de pessoas que conseguem descobrir. Porque se a gente for pensar, você falou uma coisa aqui. Cara, você atravessa a parede. Sim. Então, a partir do momento que você tem esse, podemos chamar de dom, de pegar um objeto e ver uma coisa, imagina se esse cara que pega o objeto e descobre, sai do corpo, vai lá... Não, e detalhe, fui pra lá. A psicometria fora do corpo é mais potente ainda. Então, olha só, você está fora do corpo, Você faz o que você quer. Você chega num objeto, joga a tua energia e fora do corpo é muito mais potente do que no corpo.
Não, tudo é mais potente. A tua imagem, todas as informações são mais reais e mais... É capaz da pessoa poder reviver aquilo? Reviver Sim. de longe, ver. Tô vendo ela tá sendo assassinada. Não, ele vê tudo, ele pode... Então, a percepção fora do corpo é muito mais ampliada do que aqui. Por quê? Aqui, se eu pegar um objeto, ainda tem a restrição da parte física do meu condicionamento. Sim. A parte humana ainda pega muito. Mas fora do corpo, se eu ir até a casa da pessoa que eu quero descobrir onde é que ela está, os objetos dela, fora do corpo é muito mais forte a chance de você acertar algo nesse sentido. Alexandre, isso é maravilhoso. Sim, e faltam muitas pessoas. Primeiro, sair do corpo, Daniel, já é uma coisa para poucas pessoas. Por quê? Porque a maioria é ignorante, porque não sabe que isso acontece, a maioria tem medo, e mesmo que você não tenha isso, para você se desenvolver, vai levar algum tempo, às vezes alguns anos, mas seria formidável ter pessoas assim para descobrir todo tipo de questões. Só que aí, por isso que a gente fala, a experiência fora do corpo, ela tira o véu da ignorância. Então, tudo que está escondido, tudo que está embaixo do pano, uma pessoa fora do corpo pode descobrir. Por isso que fala, é um poder e uma responsabilidade gigante. Entendeu? Porque e também vai ter que passar pela credibilidade das pessoas. Porque você imagina um crime. Sim. Vamos supor que a família da Madeleine contrata uma pessoa que tem um objeto, pega um objeto e fala, ela está em tal lugar. A polícia vai ter que acreditar. Vou te dar um exemplo. Sabe a Agatha Christie? Sei. Ela passou... autora. Ela passou por um episódio que ela desapareceu. Aí, eu me esqueci o nome dele agora, mas o autor do Sherlock Holmes, como é que é o nome dele? Enfim, o cara que escreveu Sherlock Holmes. Uhum. Ele admitia muito, ele era espírita na época, que estava na moda lá nos Estados Unidos, e ele admitia muito contato com seres extrafísicos, né, com espíritos e tal. E aí ele pegou um cara que era bom em psicometria, não falou nada. Levou um objeto dela, falou, ó... Da Agatha Christie. Da Agatha Christie, porque ela estava desaparecida. Ninguém sabia onde ela estava. Ah, ela desapareceu mesmo? Desapareceu, fisicamente. Morreu, sequestrado, acabou, ninguém sabe. Sumiu, sumiu. Gente... Aí levaram o objeto para esse cara, ele, esse sensitivo, esse parapsíquico, ele pegou o objeto, ficou lá e falou, olha, ela tá bem, ela tá viva, essa pessoa, ela tá com problema de memória, ela não sabe quem ela é, onde é que ela tá, mas fica tranquilo que na quarta-feira vocês vão ter notícias dela. Falou assim. E aí, esse exemplo ficou notório na época. E o que aconteceu? Passou-se o tempo na quarta-feira, que nem o cara falou. Ela volta e descobrem que ela estava num hotel. Ela colocou um outro nome que não tinha nada a ver com dela. Ela tinha, de fato, um processo de amnésia. Ela não sabia onde é que ela estava, quem ela era. Uma demência, assim? Deu um bug mental nela, vamos dizer assim. E ela saiu dos eixos. E aí, mas veja, o cara acertou exatamente a data, o local. Um outro exemplo que eu acho muito legal, teve um caso da Irene Bishop. É uma canadense, uma americana lá de Chicago, que teve na época, isso foi, não me lembro agora a década, tá? Acho que foi, pode ser década de 70, década de 80. Uhum. 2 políticos do alto escalão do Canadá desapareceram, foram sequestrados. E aí uma rádio liga para ela e falou, ó, Irene, seguinte, tem um caso tal, do Canadá ligam para os Estados Unidos, que ela era já famosa. Famosa sim, naquele meio, né? Uhum. Se eu falar aqui Irene Bishop, ninguém sabe quem é. Mas ligaram, ela falou, olha, não sei nada do caso, mas ela entrou num estado de transe ali para fazer essa psicometria, tentar achar onde é que eles estavam e tal. E daquele momento ela falou, olha, eu estou percebendo que entre os dois, um vai ser liberado logo, tá os dois estão vivos, mas um vai ser liberado logo, tá tudo bem. O outro tem algum perigo, o outro corre o risco de ter algum problema e tal. Mas ela falou, olha, até Não, desculpa, aí foi isso. Beleza. Passou uma semana depois, aquele que ela falou foi liberado, o político lá. E aí os caras da rádio ligaram, de novo, ó, fulana. E o outro, ela falou, olha, tô sentindo aqui que ele não... Realmente ele tá vivo ainda, ele tá em perigo, mas as chances dele são poucas de saírem disso. Meu Deus. E ele falou, mas vem cá, onde é que ele tá? E ela falou, olha, ele tá mais ou menos 8 quilômetros de Montreal. Falou assim, num prédio abandonado, tem tijolos vermelhos, tá no andar tal. Descreveu o lugar inteirinho. Falou o carro dos bandidos, o sequestrador, falou tudo assim. Aí, legal. Acabou isso, levam pra polícia a informação. O que a polícia fez? Escárnio. Ah, deu risada. Ah, que frieza, né? Que
sensitiva, Você acha falou que nada. Eu vou lá? Ai, Pois gente, é. prender essa mulher, Então, hein? Mas ela falou demais, mas hein? ela falou o seguinte, ó, na época, se não me engano, a data era, não me lembro se era 6 de novembro ou 6 de outubro. Ó, 6 de outubro vocês vão ter notícias sobre tudo isso daí. E ela falou nessa segunda entrevista, ela falou essa data. Depois que ela deu o local, falou essa data, passou o tempo, naquela data prenderam um sequestrador desse político. Era um movimento lá de libertação do Quebec, uma coisa assim. Era um grupo que eles queriam, sabe, soltar 23 presos políticos, mas eram 23 terroristas lá para liberar os caras e tal. E aí, nisso, prendem esse cara. Eu sei que, de repente, consegue, depois de muita luta, conseguem descobrir o local. Esse cara já estava morto, mas bateu... Já estava morto o segundo político. Mas o local onde o corpo estava era o que ela descreveu. Era um ambiente a tantos quilômetros de Montreal, era a casa, era o tijolinho. Então, veja, alguém que por rádio, não precisa nem tocar no objeto, ele pode, às vezes, fazer a leitura à distância. Peraí, esse caso aqui, ele joga e consegue perceber. Mas, assim, eu também sou muito cético. Tem sensitivos e parapsíquicos que são, de fato, genuínos. Tem muito malandro, gente ali que, sabe, mais joga com interesse, mas erra pra caramba e não é confiável. Então, com o passar do tempo, esses que não são tão bons acabaram meio que deturpando a imagem dos grandes sensitivos que faziam essa questão de crimes e solucionar problemas e tal, né?